Prezados irmãos e irmãs, hoje, segunda-feira, 13ª semana do Tempo Comum, a Igreja nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo de 18 a 22. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus mandou passar para a outra margem do lago. É assim que começa o Evangelho. Trata-se da margem oriental do lago de Tiberíades, mas essa passagem não é geográfica. A outra margem, na verdade, é o oposto do que estamos acostumados a viver. É o desalojamento, a desestruturação, situação de ruptura com os hábitos e os costumes. No Evangelho de hoje, duas pessoas se aproximam de Jesus com o desejo de segui-lo: um mestre da lei e um discípulo. Vejamos a passagem que retrata o mestre da lei. Tal mestre era famoso, importante, alojado, estruturado e, mesmo assim, ousou dizer que seguiria Jesus aonde quer que ele fosse. E ele faz a seguinte proposta: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Quanta generosidade e quanta imaturidade. Quanta generosidade e pouquíssima reflexão. Provavelmente ele deve ter visto os milagres de Jesus, ter escutado suas pregações e ficou entusiasmado. Não muito diferente de nós. Muitas vezes participamos de um retiro, de uma missa, de uma homilia, ficamos alegres, ficamos emocionados, mas muitas vezes, quando vem o compromisso, desanimamos. E nosso Senhor lhe diz: sim, tu queres me seguir? Mas saiba que as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas, que são animais, têm suas tocas, as aves ninhos, mas eu, que sou o Filho do Homem, sou desinstalado. Estou o tempo todo em movimento. Não sou apegado. Jesus quis provocar uma reflexão no mestre da lei e também a nós. E também em nós. É importante calcular o custo antes de começar. Jesus não se preocupa com a quantidade, mas com a qualidade do seu discípulo. Seguir a Jesus consiste em renunciar a si mesmo. Jesus deixa muito bem claro como será o futuro. Por isso que é importante que façamos um discernimento entre servir a Cristo e nos servirmos de Cristo. E é disso que fala o Evangelho. Há várias formas de seguir Jesus. Há pessoas que observam Jesus realizando milagres e ficam admiradas. Vêm para a igreja, gostam da missa de cura, algumas até gostam, mas não caminham com ele. Aliás, essa expressão missa de cura nem é correta falar. À medida que Jesus vai subindo a Jerusalém, o grupo vai diminuindo. Muitos pensam que seguir a Jesus é buscar um bem-estar psicológico e até econômico. Seguir a Jesus consiste em sair da comodidade para entrar num peregrinar na vida. Trata-se de um desinstalar-se. Maria é o grande exemplo disso. Quando ela soube pelo anjo que seria a mãe do Salvador, ficou perturbada, se desinstalou e às pressas subiu às montanhas da caridade e do serviço
para servir a sua prima Isabel, grávida em idade avançada. E a segunda parte do Evangelho há uma proposta interessante de um discípulo. Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Na verdade, o pai não tinha morrido. Se estivesse, o filho nem estaria ali com Jesus. Ele disse a Jesus que gostaria de segui-lo, mas só depois que o meu pai morresse. Eu poderia empreender esse projeto, Jesus. É como se ele estivesse falando assim: agora não dá, Senhor. Tenho vontade de segui-lo, mas só depois que meu pai morrer. Tenho que ver os negócios dele, eu tenho que fazer um pezinho de meia, então tenho que avaliar tudo isso. E Jesus detectou ali uma desculpa esfarrapada. Jesus diz: não, segue-me e deixa que os mortos sepultem seus mortos. Ou seja, Jesus o chamava para pregar a vida da ressurreição, mas ele estava na dimensão sepulcral dos mortos. Ele parecia estar morto espiritualmente. Ele estava na dimensão dos projetos pessoais. Deus ainda não era prioridade na sua vida. É como se Jesus quisesse dizer para ele: se o reino de Deus realmente entrou em ti, vem e segue-me. Mas o reino de Deus tinha sido para aquele discípulo uma fascinação, mas não uma radical decisão. Jesus não estava desvalorizando de modo nenhum a família. Trata-se aqui de uma questão de prioridade. Nada, absolutamente nada, se deve antepor ao amor de Cristo. Quem ama mais seu pai ou sua mãe não é digno de mim, dirá Jesus em outra passagem. E o mundo está cheio de pessoas vazias por dentro. Muitas se preocupam em ter casas e não lares. Muitas pessoas vazias procuram ter prazer e não felicidade. Muitas buscam ter sucesso e não sentido em suas vidas. Muitas pessoas procuram ter muitos amigos, mas não confia em nenhum deles. Jesus nos admoesta, dizendo que segui-lo é contrário a tudo isso. Consiste em perder as amizades supérfluas. Quando seguimos a Jesus, nós o seguimos porque sabemos que ele tem palavras e palavras de vida eterna. Suas palavras dão sentido à nossa vida e nos ajudam a construir um verdadeiro lar. Um lar só se constrói com relações significativas e para isso precisamos seguir a Jesus. Jesus quer que nós o sigamos com um compromisso sério de servir e amar o irmão. Jesus é alguém que não se fixa em nenhum lugar. Ele sempre está a caminho. E segui-lo implica em nos desinstalarmos das nossas comodidades. E quando tu pensas que estás bem, Jesus te pede que tu te movas e sigas verdadeiramente a Ele. Esse Deus sempre está em movimento, é um Deus que caminha. E justamente esse Deus é o nosso melhor bem-estar e segurança, não física, mas muito mais do que isso, interna e espiritual. Receberemos uma coroa de glória no fim, mas existe uma cruz para ser carregada dia após dia, como ele mesmo disse. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Assim seja.